E pessoal, hoje nós vamos tratar de um outro conceito, né, um conceito muito importante em computação, que é o uso de estruturas de repetição, tá certo? Então, nós vamos utilizar essas estruturas de repetição quando a gente tem algum trecho de código, né, que a gente precisa repetir um conjunto de instruções num trecho de código. Pode ser valor numérico, processar uma lista, processar uma string, ou processar estruturas mais complexas, né? Então, a gente vai processar até que um número de vezes seja executado ou até quando uma condição for satisfeita. Então, para repetir trechos de código, a gente pode utilizar duas estruturas, né? O for, quando a gente sabe a quantidade de vezes que a gente vai repetir no loop, né? Tanto para valor numérico quanto não numérico, né? Outra estrutura de dados, e o while, né? Quando a gente tem uma condição que tem que ser satisfeita. Então, o for, né, que é o primeiro que a gente pode utilizar como estrutura aqui de repetição. Então, a sintaxe dele é o seguinte: a gente tem o for, a gente tem uma variável de controle. Então, a gente começa com for, depois a gente escolhe uma variável de controle, x, i, o que for. Você pode colocar item, né, que seria a variável de controle, e você vai usar o in, depois você vai definir a sequência. Vamos para facilitar isso daqui. A gente tem aqui, por exemplo, o for aqui, né? Que for, que é para indicar que é uma estrutura de repetição. O x, que é a nossa variável de controle. Onde que ele vai ser aplicado? Nessa sequência aqui, que é uma string, né? Então, eu coloquei entre aspas simples a string. Aí eu coloquei os dois pontos, né? Para indicar o fim do bloco de código aqui, para essa condição aqui, né? Para ele repetir, né? Para ele fazer uma iteração na string diamantina, e a variável que vai fazer a iteração vai chamar x, tá certo? Então, você pode ver aqui que tem uma indentação no print x, né? No print x aqui tem uma indentação aqui. Então, aí eu coloco print x. Então, nesse caso aqui desse comando, o que vai acontecer? Ele vai imprimir a string, né, letra a letra, tá certo? Então, quando a gente quer trabalhar com sequências numéricas, a gente vai usar o range. Tá? O range é uma estrutura em Python, né, que a gente cria sequências numéricas. Né? Geralmente a gente utiliza o range para gerar um conjunto de números, né, para você não ficar digitando todos aqueles números. E a gente utiliza muito em estruturas de repetição. Tá certo? Então a sintaxe dele é o seguinte: a gente coloca range, né? Aí a gente coloca o início da sequência, o final da sequência e o passo. Então, o início é qual o número que você vai começar? É a partir de qual número, tá certo? O stop é até onde ele vai imprimir. E o step é o salto entre os elementos, né? O passo, né? Então, o valor inicial para o start é zero. Se você não colocar nada no comando, ele vai entender como zero. Se você... e o final... o final aí você tem que definir. Então, você tem dois parâmetros aqui que são opcionais. O zero, não é? O start, que ele inicia em zero, e o step, que é 1. Esses são parâmetros opcionais. Se você não colocar nada, ele vai preencher esses valores aí. Então, para ficar mais fácil, eu vou dar um exemplo aqui. Então, olha esse daqui. Vamos entender o range ali. Então, eu coloco for, a variável de controle é i, né? No range 5. Então, vamos entender. Eu tinha start, né? Que era o início, stop, que era o fim, step, que era o passo. Ali eu só tenho um parâmetro, que é o quê? O 5. Então, o comando interpreta isso aí como o stop. Tranquilo? Então, beleza. Se eu não tenho o start e nem o step, ele entende o start como 0 e o step como 1. Então, por isso que ele vai imprimir o start como 0, ele vai começar a imprimir de 0, depois ele vai imprimir o 1, depois vai imprimir o 2, depois vai imprimir o 3 e depois vai imprimir o 4. Tá certo? Por que ele não imprime o 5? Porque você lembra que o Python ele começa sempre do 0. Tá certo? Tem linguagem de programação que o primeiro número é 1, né? Que é principalmente para essa parte de definição o índice, né, de uma lista, né, por exemplo. E no Python ele vai começar como 0.
tá? Então, por isso que ele imprime o 0 até 4. Então, nesse tipo de comando aqui, eu só defino o stop do range. Tranquilo? Se você coloca dois parâmetros no range, ele vai entender como valor inicial e valor final. Tá certo? Então, vamos entender aqui. Você lembra que o range era aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. O range era start, stop e step. Tá certo? Então, no primeiro caso, eu só coloco um número, ele entende como stop. Se eu coloco dois números no range, lá entre parênteses, separados por vírgula, né? Ele entende como start e stop. Então, nesse caso aqui, ó, for i em range de 3 a 10, ele vai começar no 3 e imprimir até o número 9. Tá certo? Tá certo? Então aqui ele vem imprimir de 3 até 9. E quando a gente define o valor final, agora é o comando completo. Então é o start, né? O stop, então ele vai começar de 1, vai até 9, né? Porque o último número é 10. E aqui o caso, o step, né? O salto é de 2 em 2. Então vai imprimir o 1, vai imprimir o 3, vai imprimir o 5, vai imprimir o 7, vai imprimir o 9. Aí se ele somar 2 vai para 11, então ele tem que parar. Tranquilo? Então, esse é a sintaxe do range, né? Então, vamos fazer o nosso primeiro exemplo aqui. Imprimir os números de 0 até 9. Então, vamos fazer esse exercício aqui, 29, que é para a gente imprimir ni. Então, a primeira vez eu vou imprimir n, a segunda 1 ni, a terceira vez que rodar ele vai imprimir 2 nis, e assim por diante. Tá certo? Então, isso aqui é uma estrutura de repetição. Mas, dependendo da iteração que eu vou executar, ele vai imprimir uma condição diferente, né? Por exemplo, os nis tudo bem, né? Os nis tudo bem. Mas o primeiro tem que imprimir n. Então, vamos ver como é que nós vamos resolver isso. Então, vamos aqui. Então, se eu colocar for i em range 9, 8, né? E colocar um print i aqui, a gente vai imprimir 8 vezes, né? Esse loop vai rodar 8 vezes, ok? A primeira vez, que é o 0, a gente vai ter que só imprimir n. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, vou colocar um if aqui, né? Se o contador i for igual a 0, eu vou imprimir só n. Ok? Então, vamos ver o que vai acontecer. Então, aqui, imprimiu n. Perfeito, resolvemos o primeiro problema. Se eu colocar um else aqui e colocar print ni, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai, a primeira vez, ele vai imprimir n, né? A segunda é ni, só que no exercício lá, a primeira vez ele imprime ni. Então, essa vez aqui está certa. A outra vez, ele vai imprimir ni. Tá certo? E assim por diante. Então, essa daqui, ela tem que ser uma estrutura também de repetição. Então, se eu colocar for j em range i para imprimir ni, não é? O que vai acontecer? Quando o i for igual a 1, quando for igual a 0, executa essa parte aqui. Quando ele for igual a 1, ele vai fazer o seguinte, ele vai imprimir uma única vez, porque o j começa em 0, então ele vai até 1. Quando o i for igual a 2, ele vai imprimir 2 vezes. Tranquilo? Então, se eu rodar isso daqui, apareceu um tanto de nis aqui, né? Mas por que está fazendo isso? É porque aqui ó, o print n, quando você dá um print n, ele já usa o barra n, que é para saltar a linha. Então, vamos instruir o print n aqui para não soltar a linha. Só a gente colocar um espaço em branco aqui. Nem espaço em branco, né? Só a gente usar o end. Então, agora, olha o que aconteceu. Agora ele está imprimindo na mesma linha, né? Então, o que eu posso fazer? Depois do for aqui, eu usar um print barra n, né? Ou um print em branco.
que aí ele vai soltar uma linha. Tá certo? Porque esse print, o que ele faz? Ele simplesmente dá um /n e salta de linha. Então, com isso, a gente consegue resolver o problema, né? Aqui eu vou imprimir os nis, né? Que eu imprimi aqui, condicionalmente é o número de vezes. E quando o for terminar aqui, aí eu instruo, né, a dar um print só para dar o /n. Perfeito? Então, por exemplo, se eu colocasse um /n aqui, aí ele saltar uma linha a mais, tá vendo? Entre as vezes que ele for executar aqui, ó. Que o print já no final é /n. Por isso que a gente coloca esse end aqui, ó. Então, com isso a gente soluciona o exercício lá dos cavaleiros que falam ni. A gente pode usar também o for para imprimir elementos, por exemplo, de uma lista. Então aqui eu tenho uma lista de compras no supermercado. E aí o que acontece? Aí eu tenho a lista, né? Como é que eu sei que é uma lista, né? Ela começa com colchetes e os elementos são separados por vírgula. Então como que eu fiz o for aqui? Eu coloquei for item, né? For item em supermercado, que é a lista, e imprimi o item. Então aqui eu vou imprimir todos os itens do supermercado. Então eu posso também imprimir uma lista, né, utilizando for, com sintaxe bem simples. Se eu pego, eu também posso imprimir todos os caracteres de uma string. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui, né, eu tenho a cidade aqui, texto igual a Diamantino, aí eu fiz um for, que eu imprimo o seguinte, for, né, letra, em texto, né, e texto é a minha string, né, texto é a minha string. E aqui eu vou imprimir letra por letra da minha string. Tá certo? Então a gente pode fazer. Para imprimir um dicionário, vai mudar um pouquinho. Lembra dicionário? Os elementos, né, tem chave, né? A gente separa os elementos chave e valor. Então aqui eu imprimi um dicionário, abri chaves, né? Aí tem a chave aqui, por exemplo, nessa estrutura, né? Nome, né? A chave o nome e o valor, por exemplo, aqui é João. A chave é a idade, o valor é 22. A chave é a cidade, né? E o valor é Diamantino. Então, para imprimir isso, eu vou fazer o for de uma forma um pouco diferente. Eu vou colocar for, chave e vírgula valor. Então, ele vai distinguir valor, né? Qual que é o valor e qual que é a chave. E na hora de imprimir, eu usei uma f-string, né? Que eu pego o quê? Eu imprimo a chave e dentro dessa chave aqui, né? Aí eu vou imprimir a chave, 2 pontos, o valor. Tranquilo? Então também eu posso usar o for para imprimir dicionários. Então, vamos agora à parte dos exercícios. Vamos resolver aqui os exercícios, né? Alguns exercícios que eu separei aqui para fixar a parte do for, né? Então vamos escrever um número aqui que utiliza um for para imprimir os números de 1 a 10. Tranquilo? Então vamos lá. Então vou pegar aqui o exercício 30, né? Imprimir números de 1 a 10. Eu já deixei pronto aqui para facilitar. Então vamos entender o exercício aqui. Se eu quiser imprimir números de 1 a 10, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar um for para fazer a repetição do comando print. Então eu vou ter que imprimir os números 1, né, começar no 1 e até o número 10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. A sintaxe do range era o quê? Start, stop, step, não é? Então, para imprimir números de 1 a 10, eu tenho que o start, eu coloco igual a 1, né? O stop igual a 11 e o step igual a 1, tá certo? Então, aqui esse número aqui é o start, esse daqui é o stop e esse daqui é o step, ok? Então, com isso, ele vai gerar uma sequência numérica de 1 até 10, tá? Então, se eu clicar aqui, ó, eu vou executar, eu consigo rodar o programa, né? E ele vai gerar os números que eu queria, ok?
Então vamos para o segundo exercício. Tabuada. Ah não, contagem regressiva. Vamos colocar aqui, ó. Escreva um programa que utilize um loop for. Deixa eu encerrar a sessão aqui que eu cliquei errado aqui. Escreva um programa que utilize um loop for para imprimir os números de 10 a 1, em ordem decrescente. Então agora eu não vou imprimir a ordem crescente, vou imprimir a ordem decrescente. Tá certo? Então vamos olhar aqui. Está o exercício aqui 31, ordem decrescente. Então o que vai acontecer? O for nosso, já está aqui o exercício pronto, né? Mas vamos entender aqui, ó. Eu tenho um range, né? O range é o quê? É start, stop, step. Perfeito? Se eu quiser imprimir, aqui ele já faz até para mim, ó. Então, primeiro, por que o start é 10? Porque eu preciso gerar números para começar, ele tem que começar no 10. E ele tem que parar quando? Eu quero que gere até 1, então eu tenho que colocar 1 a mais, então eu vou colocar 0. Tranquilo? E agora o segredo para resolver o exercício é o step. Não é? Para eu sair de 10 para chegar em 0, eu não posso somar um número, como a gente já fez. A gente tem que subtrair. Então aqui eu coloco o quê? Menos 1. Tranquilo? Então quando eu rodo aqui, ó, ele vai fazendo 10, o primeiro. Depois ele subtrai o quê? Do step. Menos 1, 9. Menos 1, 8. Menos 1, 7. E assim por diante até chegar em 1. Tranquilo? Então vamos para o próximo aqui, exercício, né? Que vamos ver aqui qual que é o próximo exercício. É um programa que solicite ao usuário um número e em seguida faça um loop para imprimir a tabuada. Tá certo? Então simplesmente para gerar a tabuada. Então, beleza. Vamos fazer aqui a tabuada e tal. Então, como que eu resolvo esse exercício? Primeiro, para pegar o número que o usuário vai digitar, eu tenho que usar o input, que é essa sequência aqui, né? Então eu vou colocar input, abrir parênteses, fechar parênteses e colocar a mensagem aqui dentro. Tá. Quando eu faço o input, ele gera uma string. Então, se eu estou querendo gerar uma tabuada, eu tenho que converter ele para um valor numérico. Então, por isso que eu coloquei aqui o int. Tá? Então, eu fiz essa conversão aqui de tipos, né? Transformando o valor gerado por uma string em um número. Primeiro passo. O segundo passo é gerar a tabuada. A tabuada é de 1 a 10. Então, aqui no range é o quê? Start 1, stop 11 e o passo 1. Tranquilo? Então, ele vai gerar números de 1 até 10. Para imprimir, né? Para imprimir aqui, eu vou usar o fstring. Então, eu coloco o número que a pessoa digitou, que vai ficar aqui na frente, vai aparecer o número aqui, vezes, isso aqui ele vai entender como uma string, né? Porque ele está fora das chaves, né? Então, vai só imprimir o vezes. O i é o i gerado aqui no for, tá certo? Que vai ser igual a operação matemática, tá certo? Se você tem dúvida de fstrings, nós temos uma aula aí sobre fstrings, aí que a gente já disponibilizou. Então, vou rodar aqui o programa e colocar 2, tabuada do 2. Digito Enter, então ele começa 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, até 2 vezes 10. Tá certo? Tranquilo? Então, com isso a gente resolve esse exercício. Então, agora vamos resolver aqui o exercício 33. Escreva um programa que utilize um loop for, né, para somar números de 1 a 100 e exibir o resultado. Tá certo? Então, vamos lá no Colab. Então, exercício 33. A minha teclado está dando problema. Exercício 33. Então, vamos lá. Ele quer, o exercício soma os números de 1 a 100. Então, o que eu vou fazer? Para gerar números de 1 a 100, né, eu vou colocar um for e em range, né, de 1 até 101 com passo 1. Perfeito? Beleza.
Então o que vai acontecer? Eu tenho que verificar, né, se o número é par. Então, se o número for par, eu vou colocar o i que for gerado. Se o resto da divisão for igual a zero, lembra dessa operação? Aqui, essa operação aqui a gente já fez aqui, né? Então, aqui verifica se o resto da divisão é igual a zero. Se o resto da divisão for igual a zero, o número é par. Então, eu vou colocar print i, só para a gente ver o que acontece. Você vai imprimir os números pares. Ah lá. Conseguiu imprimir os números pares de... né? Aqui era de 1 a 100. Então, como esse aqui é 1 até 100, né? Que é 1 a menos, compasso 1. Ok? Beleza, agora só que eu quero somar. Então, para somar, o que eu vou fazer? Eu vou declarar uma variável chamada soma. Vou inicializar ela com 0, né? E toda vez que o número for par, eu vou fazer o seguinte. Soma é igual, né? Você poderia colocar assim. Soma é igual a soma mais i. Ou colocar soma é igual mais igual a i. Tranquilo? Daria o mesmo resultado. Tá certo? Aqui eu estou colocando o comando soma é igual a soma mais i. Então, toda vez que o i vier para cá, o i for par, ele vai somar, adicionar na variável soma. Tá certo? E aqui é uma notação mais compacta. Ao meu esse teclado tá... ele não tá... Tá com problema aqui, ó. Tem que devolver ele. Mas beleza. Então eu vou deixar essa daqui, que é uma notação mais fácil de ler, né? Vou comentar aquela ali. E aqui eu vou imprimir soma. Perfeito? Só que eu quero imprimir a soma no final, né? De tudo, né? Tá certo? Então, com isso, né? Meu programa, ele vai fazer então o seguinte. Ele vai fazer um for de 1 a 100. Toda vez que o número for par, quando o resto for igual a divisão, né, por 2, né, o resto da divisão por 2 for igual a 0, eu incremento, né, eu adiciono a variável soma, o valor de i. Então, é só rodar, ele vai dar o resultado, 2.550. Tranquilo? Então, vamos fazer aqui o nosso último exercício. Pirâmide numérica. Escreva um programa que utilize 2 loops alinhados para imprimir uma pirâmide numérica como a seguir. Ele parece muito com aquele exercício dos Cavaleiros Ni, né? Então vamos resolver ele aqui. Depois é o while, deixa eu só voltar aqui para o Colab. Então exercício, acho que é 34. Pirâmide numérica. Então beleza, eu vou fazer um for de i em range de 1, por exemplo, a 10. Com 1, né? Se eu fizer o print i, ele vai fazer o quê? Ele vai imprimir o número de 1 a 10, de 1 a 9, né? Vamos colocar então 10, que vai fazer uma pirâmide grande. Então, imprimir o número de 1 a 10. Então, agora, ele vai ter que fazer o seguinte. Esse 1 aqui, esse número do i, ele vai determinar o número de repetições que vai ter em cada linha. Então, eu vou fazer um outro for, né? Então, eu vou fazer o for num j em range, né? Eu vou colocar para repetir a quantidade de vezes do i, né? Então, se aqui for 1, ele vai repetir uma vez. Se for 2, ele vai repetir 2 vezes. E aqui eu vou colocar um print i, né? Se eu colocar o print i aqui, aí ele vai, tá vendo? Ele vai fazer certo, mas ele tá saltando linha, né? Tá vendo aqui no 2? Tá saltando linha, então não pode saltar linha. Então como é que a gente faz? A gente usa esse argumento aqui, ó, end igual aqui, tá certo? Então agora se eu der o print, ele vai imprimir corretamente, mas tudo na mesma linha. Então eu vou ter que arrumar um jeito de saltar a linha. Ele vai ter que saltar a linha quando ele fizer cada uma dessas iterações aqui, ó. Tranquilo? Então eu tenho que identar ele aqui debaixo desse for. Então só coloco aqui um print para ele dar o /n. Tá certo?
Aqui então ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? 9 fica mais bonitinho, até 10, e até 9. Então ele faz a pirâmide numérica, né? Aqui 3, aqui 4 vezes, 5, 6, 7, 8, 9. Tranquilo? Então com isso a gente encerra aqui essa parte do vídeo do for. Próximo vídeo nós vamos trabalhar com while.